Em 1947, o Chuck Yeager, um piloto americano, quebrou a barreira do som com um avião chamado Bell X-1, voando a 1.100 km por hora, um pouquinho acima da velocidade do som. 50 anos depois, em 1997, foi a vez do primeiro veículo terrestre, o Thrust SSC, que foi até mais rápido, 1.228 km por hora. Em 2012, o Felix Baumgartner pulou de um balão de uma altura de quase 40 km e nesse salto ele quebrou a barreira do som usando somente a gravidade como propulsão, queda livre, chegando a mais de 1.300 km por hora. Bom, essas são obviamente façanhas impressionantes, mas de fato o primeiro artefato, o primeiro instrumento feito pelo homem a atingir a velocidade do som não foi nenhum desses, foi o chicote. O estalo que a gente ouve no final do movimento do chicote é exatamente a quebra da barreira do som quando aquela ponta atinge velocidades supersônicas. Então o movimento da mão ele produz um movimento do chicote, uma espécie de aro que percorre toda a extensão dele e quando chega no final a pontinha faz um último movimento muito rápido e daí vem o estalo. Existe até uma certa controvérsia entre os paleontólogos para saber se aqueles dinossauros de caudas mais longas, se eles usavam elas como chicote, e caso usassem, né, se poderia ter um efeito parecido, né, dinossauros com caudas supersônicas. O que a gente vai discutir nessa aula é como a frequência das ondas sonoras se modifica quando a fonte ou o detector, quem ouve essas ondas, se movem, o que é conhecido como efeito Doppler. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. O que vai nos permitir discutir exatamente o que acontece nesses casos de velocidades supersônicas. Então, o efeito existe quando há algum movimento entre a fonte e o observador. Quando eles se aproximam, o som fica mais agudo, e quando eles se afastam, fica mais grave. Existem diversas aplicações do efeito Doppler. A mais conhecida é a medição da velocidade radial de um veículo, de um carro. Radial, porque o radar só consegue medir aquela velocidade na direção do aparelho, né? Qualquer velocidade tangencial não pega. Então, o princípio é simples, o aparelho emite uma onda com uma frequência bem determinada que reflete no carro e é recebida no aparelho. Por causa do efeito Doppler, essa frequência vai ser alterada. Então, a superposição dessas duas ondas, aquela que vai e a que vem, que tem frequências levemente diferentes, vai gerar batimentos. E medindo a frequência de batimentos, dá para saber qual é a velocidade do carro. Em medicina também se usa como técnica de imagem e permite medir, por exemplo, a direção e velocidade do fluxo sanguíneo em diferentes partes do corpo humano, detectando, por exemplo, possíveis problemas de circulação. Se usa também em astronomia, na detecção de exoplanetas, planetas em outras estrelas. Esses planetas, por causa da gravidade, da massa deles, eles afetam as órbitas, eles perturbam as órbitas, o movimento das estrelas. Essas perturbações elas são detectáveis porque, dependendo do plano de movimento da estrela, em alguns momentos ela vai andar na nossa direção, em outros ela vai se afastar. E analisando o efeito Doppler nessas duas situações, é possível saber qual é a massa do objeto que perturba a trajetória dessas estrelas. Esse caso é um exemplo de efeito Doppler em ondas eletromagnéticas, mas aqui a gente vai se deter somente no caso das ondas sonoras. Então, para simplificar um pouco, vamos começar separando em duas situações. A primeira delas é a fonte que emite o som é estacionária e quem está em movimento é o detector. Notem que aqui os movimentos são unidimensionais. Então, tanto a fonte quanto o detector, eles estão sobre a linha onde ocorre o movimento. No caso em que estão os dois estacionários, a frequência da onda que chega no detector tem exatamente a mesma frequência da onda que foi emitida pela fonte. Vamos chamar de F0. O comprimento de onda, nesse caso, que é essa distância entre duas frentes de onda, nós vamos chamar de lambda zero. Quando a gente multiplica F0 e lambda zero, V igual a lambda F, V é a velocidade do som nesse meio.
Mas agora, se o detector se afasta ou se aproxima da fonte, a frequência, que vamos chamar de F, ela vai mudar. Então, quando o detector anda na direção da fonte, num certo intervalo de tempo, ele vai cruzar mais frentes de onda do que no caso que ele está parado, ou seja, a frequência F é maior do que F0. A velocidade com que a onda chega no detector é maior, porque é o detector que se move em relação ao meio. Então, a gente soma a velocidade do som com a velocidade do detector, ou seja, V mais VD. Então, com isso, a frequência que o detector percebe vai ser a velocidade da onda, que é V mais VD, dividido pelo comprimento de onda que não foi modificado, porque a fonte está em repouso, lambda zero. A gente pode substituir o lambda zero por essa equação aqui em cima, V sobre F0. Então, a nova frequência vai ser a frequência original, F0, vezes um número que é maior do que 1. Como devia ser, a frequência é maior do que F0. Vai ser igual a F0 só quando o detector estiver parado, quando o VD for nulo. No outro caso, quando o detector se afasta, ele vai passar por menos frentes de onda. E a frequência tem que diminuir. Então, o F deve ser menor do que F0. A gente precisa, então, descontar a velocidade do detector da velocidade da onda, porque a fonte está indo para o outro lado. Então, na frequência, ao invés de V mais VD, vai aparecer V menos VD sobre lambda zero. Aqui vocês notam que quando a velocidade do detector se aproxima da velocidade do som, a frequência se aproxima de zero. Se a velocidade do detector for maior do que a velocidade do som, essa equação nos dá uma frequência negativa. Então, o que significa isso? Bom, se o detector estiver se afastando com uma velocidade maior do que a velocidade do som, o som não consegue alcançar ele. O detector nunca vai receber esse sinal. Então, nesse caso aqui, a frequência negativa significa que o detector não ouve mais a onda. Então, se a gente reescreve a expressão da frequência trocando o lambda zero por V sobre F0, como a gente fez antes, a gente tem, então, F0 vezes um número que é 1 menos alguma coisa, ou seja, menor do que F0, como deveria ser. A gente pode combinar essas duas situações e escrever F igual a F0 como 1 mais ou menos a velocidade do detector dividido pela velocidade do som. Então, toda vez que a gente for analisar um problema de efeito Doppler, onde a fonte é estacionária e o detector estiver em movimento, a gente precisa decidir qual dos dois sinais é o relevante para aquela situação. A maneira mais simples de fazer isso é pensar na física do problema, pensar intuitivamente no que deveria acontecer. Então, se a situação implica numa frequência maior, a gente tem que usar o sinal mais. Se a situação implica numa frequência menor, o sinal menos. Então, é a nossa intuição sobre se a frequência aumenta ou diminui que nos ajuda a escolher o sinal adequado nessa expressão. Agora vamos considerar a situação inversa. Agora vai ser a fonte em movimento e o detector estacionário. Então, ao contrário do outro caso, o comprimento de onda vai se alterar aqui, mas não a velocidade da onda, porque a onda, depois que emitida, ela vai se propagar com uma velocidade fixa e como o detector está em repouso em relação ao meio, essa velocidade não se modifica. Quem vai se modificar agora é o comprimento de onda. Ele vai diminuir se a fonte se aproxima do detector e vai aumentar no caso em que ela se afasta. Aqui na animação a gente pode ver o que acontece com as frentes de onda quando a velocidade da fonte vai aumentando. Então, no repouso, a frequência que é recebida pelo detector ela é igual à frequência emitida, o comprimento de onda ainda é o mesmo, mas quando a fonte tiver alguma velocidade, quando a próxima frente de onda ela é emitida, a fonte já se deslocou um pouco mais para a direita. Então isso vai fazer com que a densidade dessas frentes de onda vai ser maior aqui do lado direito e menor do lado esquerdo. Se o detector estiver do lado direito, ele vai detectar uma densidade maior dessas ondas, ou seja, um comprimento de onda menor. Se o detector estiver do outro lado, do lado esquerdo, ele vai detectar um comprimento de onda maior. Quando a velocidade continua aumentando, quando ela se aproxima da velocidade do som, a fonte está andando
praticamente na mesma velocidade que as frentes de onda. Então ela emite uma frente de onda e caminha com ela, e quando emite a próxima frente, ela está em cima da primeira. E assim por diante. Então todas as frentes de onda acabam andando juntas. Ou seja, a fonte ela se move tão rápido que ela alcança as suas próprias frentes de onda. Esse é o ponto em que a barreira do som ela é ultrapassada. Depois disso, quando a velocidade da fonte estiver acima da velocidade do som, a gente pode ver a formação de um cone, chamado o cone de Marr, porque agora as frentes de onda estão ficando para trás. A gente vai voltar a isso um pouco mais adiante. Então, vamos obter a expressão que descreve a variação da frequência para esse caso específico em que a fonte está em movimento e o detector estacionário. Então, de novo, quando os dois estão em repouso, o comprimento de onda vamos chamar de lambda zero. Para a gente calcular o comprimento de onda quando a fonte se move, aqui no nosso desenho, já que ela andou um pouco para a direita, a gente precisa descontar o quanto ela se moveu nesse tempo entre a emissão de duas frentes de onda. Esse tempo é o período. E como a velocidade da fonte a gente está chamando de VF, a distância percorrida pela fonte nesse tempo é VF vezes T0. Então, se a gente olhar na direção do movimento da fonte, se o detector estiver desse lado, o comprimento de onda vai diminuir e vai valer agora o comprimento original, lambda zero, menos VF T0. Se o detector estiver na direção oposta, então o comprimento de onda vai aumentar, basta trocar o sinal de menos por mais e o resultado é lambda zero mais VF T0. Então, nessa expressão, se a gente troca o lambda zero por V sobre V0 e o T0 por 1 sobre F0, período inverso da frequência, a gente tem aqui a expressão para lambda, que vai ser V menos ou mais VF, dependendo da situação, dividido por F0. Notem que aqui eu posso ter um comprimento de onda negativo quando a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, porque nesse caso o círculo pequeno, que é a segunda frente de onda a ser emitida, ela estaria na frente do círculo maior, né, como a gente viu antes na imagem do cone de Marr. O círculo pequeno estaria na frente porque a velocidade é maior. Ou seja, ele chega antes no detector, mesmo tendo sido emitido depois do círculo grande. Então, o que está acontecendo aqui é uma inversão temporal. O som ele é ouvido invertido. O que foi emitido depois é ouvido antes. Então, a gente está trocando a ordem das frentes de onda. Então, o significado do lambda negativo é só esse. É a inversão dessa ordem que corresponde a uma inversão temporal. Não é como no caso anterior, onde o sinal negativo significava que o som não era ouvido. Então, cada um dos casos tem uma interpretação diferente para quando o comprimento de onda ou a frequência são negativos. Mas o que a gente quer é a frequência que vai ser recebida pelo detector, né, em função da frequência original. Então, usando que a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda, a gente simplesmente substitui essa expressão por lambda, e o resultado final é que a frequência vai ser V vezes F0 dividido por V menos ou mais, dependendo da situação, VF. Então, de novo, a gente pode lembrar qual é o sinal adequado em cada situação se a gente pensa na física intuitiva do problema. Então, o que a gente tem que pensar é, a situação do problema ela implica numa maior ou numa menor frequência? Então, se for uma frequência maior, a gente tem que escolher o sinal de menos, porque a diferença das duas velocidades vai nos dar um denominador menor e, portanto, na hora de dividir, o resultado é um número maior. Se a situação faz com que a nova frequência seja menor, a gente escolhe o sinal de mais, porque isso aumenta o denominador e, com isso, diminui o resultado da divisão. Então, resumindo esse caso, se a fonte tem velocidade menor do que a do som, o detector recebe a onda com uma frequência modificada de acordo com essa expressão. Mas o que acontece se a fonte for mais rápida do que o som? Bom, pensem no caso um avião. Então, um avião voando a velocidades supersônicas, como ele é mais rápido do que as frentes de onda, ele passa antes do que o som que ele produziu. Ou seja, ele passa silenciosamente, ninguém percebe. Quando o som chegar, um pouco depois, não vai mais ter nada ali. Então é bem comum nessas situações a pessoa olhar, ouvir o som e não saber de onde, né, qual foi a origem do som.
Então, um pouco depois, o detector passa a receber o som, mas agora são 2 sons que vão chegar. Então, o avião, depois que passou, ele continua fazendo barulho. Então, essa onda que foi emitida depois que o avião chega, ela se dirige para o detector. É o caso onde a fonte se afasta do detector, a gente espera uma frequência menor, então é o caso de usar a equação com sinal positivo. Mas ainda tem o segundo som que pode ser ouvido, que é aquele que foi emitido antes do avião passar, que também vai chegar depois. Bom, nesse caso, o avião estava andando na direção do detector, então ele vai gerar uma frequência maior. Então a frequência desse segundo som ela é obtida usando o sinal de menos, que nos dá de fato uma frequência maior. E quando que o detector começa a ouvir esses sons? Quando ele entra no cone de Mach. Então aqui na imagem vocês veem esse cone que é tridimensional. À medida que a nossa fonte, no caso um avião, anda para a esquerda, vai produzindo esse cone para trás. Aqueles círculos, na verdade, são esferas, se propagando radialmente a partir do instante onde elas foram emitidas. E a linha em amarelo é a intersecção do cone com a superfície, com o terreno onde esse avião vai ser ouvido. Então, quando aquela linha amarela passar pelas pessoas que estão no chão, passar pelos detectores, é quando a gente ouve esse ruído. Então, se vocês lembram aquela imagem anterior da formação do cone de Mach, vocês veem que na linha reta, na linha que delimita o cone, a gente tem uma superposição de várias frentes de onda. É por causa dessa superposição que a gente ouve um barulho como se fosse uma explosão. Esse barulho não é só no momento que o avião quebra a barreira do som, mas ele ocorre, ele pode ser ouvido toda vez que um avião passar e tiver uma velocidade supersônica. Então, toda vez que eu tiver um objeto viajando acima da velocidade do som, a gente vai ouvir, quando essa onda de choque nos atingir, esse estampido, seja um avião, seja um chicote. Então, resumindo, a gente pode unificar os 2 casos, obtendo uma equação geral para quando tanto a fonte quanto o detector estiverem em movimento. Quando um deles estiver parado, basta colocar ou a velocidade do detector ou a velocidade da fonte igual a 0 e a gente recupera as 2 equações que a gente viu há pouco. Então vocês notam aqui que essa equação ela não é escrita em termos da velocidade relativa. Ela depende explicitamente das 2 velocidades e não da velocidade relativa, que seria uma menos a outra. E isso é porque existe um sistema de referência especial nesse problema, que é o ar. Então, isso é a principal modificação que vai ocorrer quando a gente discutir efeito Doppler para ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio para se propagar, então não existe esse sistema de referência preferencial.